Bom dia, vamos começar aí um bate-papo sobre parto humanizado e o objetivo de trazer o assunto para uma conversa ao vivo e ouvir as perguntas das pessoas é porque toda semana eu escuto bastante interpretações erradas do que na verdade é o parto humanizado. Então, a ideia é a gente poder aqui discutir, tirar a dúvida de algumas pessoas que estão querendo nos acompanhar e... Só um minutinho, deixa eu pôr. E trocar ideias e fazer perguntas, né? O parto humanizado, como muitas pessoas acabam entendendo de uma maneira errada, não é exatamente um tipo de parto, não é uma classificação de um tipo de parto, como é o parto na água, o parto de cócoras, um parto natural, um parto sem dor, um parto domiciliar. Não é sinônimo de nada disso e nem é um tipo a mais do que esses partos que a gente escuta falar. O parto humanizado não é um produto a ser entregue. O parto humanizado é um processo através do qual o parto é atendido, através do qual o parto se desenrola, né? Então, esse é um primeiro conceito que a gente precisa entender, é que humanizar o parir e o nascer não é um produto que a gente envelopa, né? Emoldura de uma maneira padronizada e entrega pronto. O parto humanizado é um processo e nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo, né? Bom dia, Magda. Fique conosco. Bom, então o processo do parto, de humanizar o parto, é um processo que respeita o parto como um fenômeno que acontece na natureza da mulher, que é um fenômeno biológico, é um fenômeno fisiológico, é um fenômeno cultural, é um fenômeno psíquico, é um fenômeno emocional, é um fenômeno até espiritual, né, digamos assim. Então, quando a gente considera que o parto tem esse tamanho peso de repercussões na esfera do ser humano, a gente começa a perceber que não se trata apenas de mais um processo médico ou de um processo de intervenção, né? É um processo da natureza do ser humano que acontece dentro de uma fisiologia da normalidade do corpo feminino. E assim sendo, ele é um processo, e como todo mundo sabe, um processo de um gargalo, digamos assim, de um momento de uma maratona na vida feminina, que traz uma experiência, não só o parto, mas também a gestação e a maternidade, a amamentação e a maternidade que vem depois, é uma grande oportunidade evolutiva da mulher, né? É um processo através do qual a sua experiência, passar por essa experiência pode ser de grande crescimento evolutivo. E essa experiência, acreditamos também, que essa experiência também pode ser bastante positivamente influenciadora na vida do recém-nascido também, né? Então, estou vendo um monte de gente legal aí assistindo, Samantha, Neide, Ronilce. Vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer perguntas, a gente vai dialogando já aqui, enquanto eu vou com mais ou menos um discursozinho preparado aqui para dar uma estrutura do que é o entendimento do parto humanizado. Então, essa vivência integral da experiência do parto, que é o processo do trabalho de parto e do parir, que é o parir da maneira mais fisiológica, mais próxima da natureza humana, acreditamos que seja bastante enriquecedor para a biografia tanto da mulher quanto do bebê. Então, vamos explicar um pouco mais o que acontece numa tendência que havia
E o que é essa proposta de humanizar o parir e o nascer, né? Os procedimentos, o médico, na verdade, e os procedimentos hospitalares são profissionais e são estruturas que existem em função da doença. Se nós pensarmos bem, talvez o médico trabalhe para agir, para recuperar, resgatar e manter a saúde, mas o fator de trabalho do médico é a doença. Portanto, o médico ele recebe um treinamento de intervir para minimizar, para salvar, para resgatar, né? Então, ele tem um ensino, né? Ele é levado a uma cátedra onde o necessário é fazer alguma coisa para que o sofrimento diminua, para que a doença se extingua, né? Então, o médico tem por si uma natureza de uma intervenção positiva, no sentido de resgatar, no sentido de dirimir, né? Então, essa é a estrutura de formação do médico. Por outro lado, a estrutura hospitalar é uma estrutura preparada para receber o doente, né? Então, no hospital, existe toda uma estrutura para diagnóstico, para terapêutica, para os cuidados com o doente, né? E, por incrível que pareça, a gestante é a única paciente, digamos assim, entre aspas, que está internada no hospital, que não é doente. Ela é perfeitamente saudável, né? E a estrutura e o paradigma hospitalar e médico de tratamento e terapêutica se confunde nessa hora, né? E, portanto, durante muitos anos, a assistência obstétrica, que deveria ser apenas a obstetrícia, o estar ao lado, sentinela, passou a ser uma assistência bastante intervencionista, com inúmeras intervenções. Então, até fiz uma anotação aqui, para não deixar passar. As intervenções habituais, muitas vezes, hoje, graças a Deus, muitos hospitais estão paulatinamente diminuindo essas intervenções, mas elas foram, durante muitos anos, habituais e constavam de procedimentos como internou, vai e faz a tricotomia. A tricotomia, o que é? A raspagem dos pelos pubianos. Hoje em dia sabemos que isso não faz a mínima diferença, que isso não é necessário para um parto normal. A mulher decide se ela quer ou não fazer a sua própria raspagem. Isso não deveria ser uma rotina imposta, né? A mesma coisa, o enema, o enteroclisma, que é a lavagem intestinal. Muitas vezes esses hospitais ofereciam esses procedimentos, né? Quer dizer, impunham esses procedimentos às mulheres sem nem um pouco avisá-las, nem ter um consentimento informado, como recomenda o Conselho Federal de Medicina. E elas iam passando por vários procedimentos dessa ordem. Então, a tricotomia, o enteroclisma, depois a venóclise, que é a punção venosa e a infusão de soro rotineira, permanente, né, para um parto normal, não tem por que essa conduta se tornar uma conduta padronizada rotineira. Mas ainda vemos alguns hospitais, entendemos que isso é um procedimento de segurança, entendemos que isso é um procedimento no âmbito de atendimento de saúde pública e no âmbito do atendimento de um hospital de grande movimento. Isso traz seguridade para o processo todo de acolhimento, mas também interpretamos que a gestante, uma vez sendo um ser não doente dentro do hospital, não precisaria receber esse tipo de intervenção rotineira. Ao mesmo tempo, a posição para o parto, a restrição ao leito, o jejum que também é imposto, né? Bom dia, Fabiola, bom dia, Bruna, Décio, bom dia. Fiquem à vontade, estamos aí esperando vocês fazerem as perguntas. Se faltar alguma, pergunta de novo, porque às vezes eu vou falando e não enxergo. O uso da ocitocina de rotina, né? Que é um hormônio que se coloca no soro para aumentar a contração uterina, né? Durante o procedimento do parto, a episiotomia de rotina, que é aquele corte que é feito na vulva, que hoje em dia já se sabe que cientificamente não traz nenhum benefício para a mulher,
não traz nenhuma preservação, não é nenhuma atitude preventiva, não tem nenhuma vantagem, muito pelo contrário, parece deixar lesões e cicatrizes com sequelas, né? Então, o uso rotineiro da miniotomia, o que é a miniotomia? É a ruptura da bolsa, né? Romper a bolsa em momento oportuno, às vezes é bastante interessante, é uma conduta que ajuda bastante a gestante, alivia o processo do parto e minimiza o sofrimento fetal. Mas, ou seja, então a miniotomia é um procedimento do arsenal terapêutico que o médico pode usar, mas não realizá-la de uma maneira rotineira, precoce, com a intenção apenas de acelerar o processo do parto. Humanizar o parto é isso, é realmente ter a paciência de esperar que o processo se otimize na sua fisiologia, da sua própria natureza. A mulher, o corpo da mulher pare, assim como o seu corpo digere uma comida que você comeu, o corpo feminino também tem a função de parir. É uma função, é igual a comer uma maçã e digerir. A diferença entre o processo de digestão que se passa inconscientemente, regido pelo seu cérebro primitivo, ele não dói. E o processo de parir, que também é regido pelo seu sistema nervoso primitivo, ele vem, toma conta de você, transpassa a mulher, né? Acontece independente da vontade dela, acontece independente do controle dela, só que ele traz a dor. Então ele se torna um processo consciente, né? E passamos a ter a consciência de um processo orgânico que, teoricamente, poderíamos dizer que não deveríamos ter, né? Não deveríamos ter sido concebidos para ter. Mas se fomos concebidos para tal, talvez seja porque a experiência da dor, a experiência do processo do nascer, não signifique exatamente, como estamos acostumados a pensar, exatamente o sofrimento. Né? Estamos acostumados a pensar que dor é sofrimento, portanto eu vou tirar a sua dor. Nem sempre. No parto, a dor nem sempre significa sofrimento. Sofrimento é uma interpretação que cada um vai fazer da sua própria dor. Natureza é perfeita. Jamais podemos duvidar dessa capacidade de parir, independente da vontade e do controle do mesmo. Né, Maíra? Isso mesmo. Muito legal. Muito bom. Obrigado pelo comentário. Então, o uso do fórceps de uma maneira rotineira, o fórceps também é um instrumento que, vez por outra, ele é necessário e se aplicado com destreza e se aplicado com uma indicação precisa, ele salva a vida. Então, o fórceps tem que estar lá. Ele é um instrumento de arsenal terapêutico. Ele só não deve ser usado de rotina, ele deve ser usado apenas quando existe indicação. Pelas estatísticas da Organização Mundial da Saúde, 75% das gestações vão se passar muito bem, obrigado, sem necessidade de intervenção quase nenhuma. E nem por isso a gente vai deixar de dar assistência, é claro. Mas a assistência que nós damos e que nós pregamos hoje é a assistência obstétrica realmente, estar ao lado, observar a fisiologia do parto e as necessidades emocionais, espirituais, culturais de cada casal e poder atendê-los na necessidade deles, pautando, é claro, né? Colocando uma silhueta de proteção ao redor, uma redoma de proteção tecnocrática que a gente se pauta para avaliar os limites. Até onde existe segurança em cada conduta, em cada procedimento, em cada opção até da própria mulher, em cada desejo da própria mulher, em uma determinada altura é capaz de não poder permitir algo que ela queira fazer, porque aquele algo pode colocar em risco. Então, esse é o perfil que deveria ser a assistência ao parto humanizado. Respeitar a mulher e entendê-la, né? E avaliar o que é possível dentro do que ela precisa para ela individualmente, ou para ela ou para esse casal. Né? Então, esse protocolo que nós estamos acostumados de atendimento obstétrico, tecnocrático, medicalizado,
que não é, no meu ponto de vista, uma coisa a ser veementemente combatida, não, pelo contrário, eu acho que as estruturas protocoladas, elas têm seriedade, elas têm fundamentação, então, muitas vezes elas resguardam a segurança do atendimento em nível de saúde pública. Mas a gente acredita também que a gente pode individualizar o atendimento e isso seria a máxima do parto humanizado, né? Observar, respeitar a fisiologia e respeitar a individualização de cada casal e de cada mulher, dentro do que é cientificamente embasado e é possível ser feito, respeitando o desejo, né? Porque, além da medicalização toda que nós vemos hoje, existe um outro fator que ainda é um paradigma que ainda precisa ser mudado, é que a estrutura de atendimento hospitalar e a estrutura de relacionamento médico-paciente é uma estrutura embasada na questão do médico possui o saber e o paciente é a vítima, né? É quem está vitimado da enfermidade, a qual apenas o médico tem o conhecimento para tratar. Então, isso, querendo ou não querendo, acaba criando uma relação muito verticalizada do saber sobre a vítima, né? E essa relação, dentro do atendimento obstétrico, né? Essa relação é uma relação muito difícil de se trabalhar quando lidamos com cânceres, com cirurgias com alta complexidade. Realmente existe uma verticalização que até o próprio paciente contribui para ela. Mas dentro do âmbito da obstetrícia, dentro do âmbito da assistência ao parto, o objetivo é realmente acabar com essa verticalização, criando uma horizontalização, onde a mulher possa ser a protagonista desse evento. E não o médico ou o hospital impondo um protocolo de atendimento e protagonizando eles um fenômeno que é um fenômeno da natureza antropológica feminina. O doutor poderia fazer uma live sobre trombofilia e parto? Iria adorar saber mais. Raros relatos de mães com trombofilia que fizeram cesárea. Legal, Magda. Vamos fazer sim, vamos preparar isso. Obrigado pela dica. Bom assunto, gostei. Então, eu estava falando, essa verticalização de atendimento que dentro da obstetrícia a gente precisa horizontalizar, né? A questão é a equipe médica a aprender a lidar e aprender a entregar o protagonismo desse evento à mulher. Mas aí eu pergunto, como uma mulher pode protagonizar seu próprio parto? Todas as mulheres? Qualquer mulher? Qualquer pedido é coerente? Então, vejamos bem, como pode uma pessoa que não entende nada de um assunto protagonizar esse assunto, né? Como é que podemos dar uma oportunidade para uma mulher ter um parto onde ela vai protagonizá-lo? Como é que podemos preparar essa mulher, né? Sem dúvida nenhuma, é da minha opinião e da opinião de muitas entidades que a informação é um dos fatores mais importantes para que ela esteja apta a protagonizar esse momento. Só entendendo o que vai se passar, o que está se passando e o que há por vir, ela vai poder tomar decisões que são coerentes, ela vai poder fazer opções que são plausíveis, ela vai poder saber que naquela hora o melhor é tal coisa, porque ela estudou, porque ela sabe, porque ela se informou, né? Então esse é um trabalho que o profissional da saúde também tem um dever de proporcionar, né, não só a assistência como a informação. A informação hoje é considerado o ponto principal, a pedra fundamental para uma mulher poder requerer, né, e tomar as rédeas do seu parto nas suas mãos, para ela poder realmente protagonizar esse evento e fazer com que o seu parto tenha esse perfil
de um parto humanizado, um parto respeitado, um parto fisiológico. Bruna, parabéns. Mesmo com trombofilia, tive um parto lindo e humanizado. Muito bom, muito legal. Então é isso aí. Vamos voltando aqui. Dentro da humanização, então, quais são as práticas que nós vamos recomendar? A prática da humanização não é uma prática apenas praticada no parto. Não é só o parto que se humaniza, né? É o pré-natal, é o atendimento da gestação, é depois o atendimento do parto, mas é também o atendimento do pós-parto, é o atendimento do recém-nascido, né? Tudo isso deve e pode ser humanizado, né? No sentido de respeitado a fisiologia, de incentivado os procedimentos apenas que têm uma comprovação de eficácia e de melhora para as mulheres, né? Então, o preparo no pré-natal, em primeiro lugar, vem, obviamente, a informação, né? Em segundo lugar, então, atrás da informação que a gestante tem essa incumbência de se dedicar a absorver a informação do que vem a ser todo esse processo que ela está passando e tudo que virá por diante, né? Ela também tem algum preparo físico que a gente recomenda hoje, um preparo digamos assim, do nosso sistema rítmico-circulatório, onde ela aprende a preparar a respiração, onde ela aprende a preparar a vocalização, onde ela aprende a fazer concentração, meditação, né? Um trabalho de períneo, onde ela aprende a sentir, a desenvolver, a perceber e a controlar a musculatura perineal, sobretudo com uma intenção de aprender a relaxar essa musculatura na hora que for necessário no período expulsivo, né? Então, todo um preparo pré-parto vai trazer grandes recursos para o momento do parto para essa gestante. E no atendimento ao parto, a gente precisa entender que o parto é muito diferente de mulher para mulher. Nem sempre um parto acontece objetivamente numa dilatação de 2 centímetros por hora. E a descida do desprendimento, expulsão, tudo sem nenhum problema. Não, às vezes os partos são lentos, às vezes os nenéns viram a cabeça, às vezes eles nascem com a mãozinha no rosto. E isso são processos que alentecem o período de trabalho de parto e o período expulsivo, né? Um parto, para ser fisiológico, ele tem que ser muito mais paciente do que nós estamos acostumados a ver, né? Um parto, para ser respeitado, um parto onde você vê que a contração uterina está boa, mas não está excelente aquela contração, mas mesmo assim você deixa o tempo tomar conta da situação, ao invés de instalar uma ocitocina e acelerar esse processo, e com isso você acaba aumentando a dor da contração, e com o aumento dessa dor da contração, às vezes você encontra o limite de tolerabilidade dessa mulher, e aí, portanto, vem uma segunda intervenção, que é a anestesia, que talvez não precisasse no âmbito de um atendimento com mais calma, com mais tempo, né? Não queremos dizer aqui que a anestesia é um procedimento ruim, absolutamente. A anestesia é um recurso que nós temos hoje da modernidade, que pode ajudar várias mulheres no seu processo de dar à luz. Nós acreditamos que nem todas as mulheres têm o mesmo preparo físico, emocional, psíquico para lidar com o fenômeno da contração e das dores do parto. Algumas delas precisam de uma ajuda, e a anestesia, a analgesia do parto, é um procedimento que auxilia enormemente. Às vezes traz um conforto que realmente libera toda a tensão do parto, até ajudando e acelerando o nascimento. Mas a gente acredita que a anestesia é também uma intervenção. Então temos como padrão ouro, como meta,
que a gestante possa desfrutar de um parto com zero intervenção. Se ela precisar da analgesia, usou a analgesia. Se ela precisar de uma amniotomia, porque está com 10 centímetros e a bolsa não rompeu, usamos a amniotomia. Bom dia, Rafa. Muito obrigado por você estar assistindo também aí. Elaine, Adriana, obrigado pela presença de vocês. Então, esse arsenal terapêutico, ele pode e deve ser usado quando for realmente oportuno, mas não rotineiramente. Então, primeira coisa para o atendimento do parto humanizado é ter tempo, é ter dedicação, é ter paciência. Nem sempre a gente vai conseguir fazer com que o processo do parto se passe daquela maneira bonita que a gente descreve no partograma, que é o padrão ouro do partograma. Às vezes o parto é realmente mais demorado, o período expulsivo é realmente mais demorado. Maíra pergunta, a analgesia para o expulsivo ajuda a relaxar o períneo ou atrasa um pouco o processo? A analgesia na hora do expulsivo é dispensável. Se já chegou no expulsivo, nem faz analgesia. Mas se está fazendo uma analgesia para o trabalho de parto, porque ainda não dilatou tudo e a dor está muito, ou por alguma outra indicação, essa analgesia ela tem um efeito no períneo, na musculatura perineal, dependendo da dose da droga utilizada. Então ela pode ajudar no relaxamento do colo, inclusive, né? Agora, uma anestesia que pesa a mão um pouco, uma anestesia mais forte, uma anestesia que venha interferir no centro, né, no marcapasso uterino, pode realmente atrapalhar as contrações e o processo e o tempo do trabalho de parto. Então, muitas vezes, como eu falei aqui, bota a ocitocina, a dor aumenta, pede analgesia, mas muitas outras vezes você pede analgesia, faz analgesia, a contração diminui e aí entra na ocitocina. Então, são procedimentos que acabam, às vezes, um puxando o outro, onde a gente tenta evitar todos eles, né? Mas respeitando, é claro, a necessidade da mulher também. O pedido da analgesia, às vezes, vem como um pedido de desespero. Quantas vezes a gente não estava trabalhando como uma gestante, acompanhando ela, e ela chega um momento, ela fala assim, para tudo, eu não aguento mais, eu quero uma cesárea. E aí você vai conversar, ela está quase te jogando uma jaca na cabeça, mas ela não quer mais conversar, ela quer uma cesárea. E aí você fala assim, tá bom, então vamos fazer a anestesia, porque a anestesia é fundamental para a cesárea. Vou fazer uma anestesia inicial e voltamos a conversar, né? Então a gente faz uma peridural aqui e aí a gente vê como é que vai estar o bebê, você, e depois, se você realmente quiser, vamos fazer a cesariana e tal. Aí tira a dor da gestante com essa analgesia e ela volta a sorrir e volta a querer o parto normal e acaba conseguindo o parto normal graças a uma analgesia que tirou ela do limite da intolerância à dor que ela tem, essa pessoa especificamente. Então, a analgesia é bastante bem-vinda em várias situações. É um instrumento do arsenal terapêutico que nós temos para oferecer que traz o recurso do parto para muita gente que talvez não aguentasse de uma forma totalmente natural. A Samantha está perguntando aqui, existe alguma situação no parto humanizado em que a ocitocina é recomendada? Sim, a ocitocina, ela muitas vezes acaba sendo usada. Imagina uma situação em que a gestante rompe a bolsa, e ela está com 18, 20 horas de bolsa rota e com uma contração, né, michurucas que não vai adiante, não pega, uma contração fraca, a gente deixar essa bolsa rompida mais tempo, vai entrar num quadro de risco de infecção ovular, e a infecção ovular é uma complicação muito pior do que usar um pouco de ocitocina, para então trazer essas contrações a um nível mais de trabalho de parto ativo, e com isso ajudar, Samantha. Então, existe uma possibilidade, sim, de a gente poder usar a ocitocina no parto humanizado. Sim, não deixa de ser humanizado porque usou ocitocina. Gisele Garcia, que saudade. A analgesia me tirou do meu limite da intolerância. Isso mesmo, é isso que a gente fala, né? Bom dia, Laura. Então, ter tempo, né? Esse é um fator
de humanização do atendimento, é considerar o tempo e respeitar o tempo que a paciente precisa, que o trabalho de parto dessa mulher precisa para acontecer, né? O ambiente, né? O ambiente que a gente oferece para a gestante, né? Tradicionalmente é um ambiente frio, é um ambiente com ar-condicionado, luzes muito acesas, um ambiente asséptico, né? Um ambiente que tira a individualidade, né? Então, é muito importante na hora do parto a gente querer aquecer um pouco esse ambiente. A gente sugere sempre que ela leve o seu amuleto, o seu terço, as suas músicas. A gente sempre pergunta qual a melhor temperatura está para ela, se prefere que apague um pouco a luz ou que feche a cortina, como é que está o barulho, coisas assim, para a gente poder tentar criar um ninho, né, que seja o mais confortável e acolhedor possível para esse momento, onde ela possa se sentir com menos medo e, portanto, menos adrenalina e, portanto, menos intervenção na função da ocitocina natural do corpo dela, né? Então, pensar também que o seguinte, muitos hospitais, né, e eu também aprendi assim na época em que fiz minha formação, usam a episiotomia como um procedimento de rotina, né? Hoje já se sabe que esse corte feito na vulva, ele é um corte que não traz nenhuma funcionalidade, que ele não é benéfico, não protege períneo como se imaginava. Então, ele deve ser avaliado ao invés de ser praticado rotineiramente. Na minha experiência, de alguns anos para cá, eu pude ver que a maioria dos partos não tem essa necessidade. Eu pude experienciar e hoje afirmo com toda a certeza que a maior parte das rupturas perineais que acontecem em partos sem episiotomias são rupturas de pele e mucosa. Raramente eu vejo um músculo roto. E todas as episiotomias constam de uma secção do músculo perineal. Então, não acho que seja uma conduta a ser adotada rotineiramente, mas entendo que muitos médicos tiveram uma formação como a minha. Eu fui ensinado, sem nem perguntar por quê, que a episiotomia era o procedimento que deveria ser feito na hora do nascimento. E assim fiz em milhares de partos, antes de começar a me questionar. E quando comecei a me questionar, cada parto que eu fazia sem episiotomia, eu sofria, porque eu achava que eu estava deixando de fazer o melhor para a paciente, que eu estava deixando de fazer a episiotomia. E eu só comecei a me convencer disso quando eu, na revisão puerperal, ia fazer o exame genital e eu tinha que perguntar para a gestante, mas você não teve ruptura? Ela falava, teve, o senhor deu pontinhos e eu não conseguia enxergar a cicatriz. Então, episiotomia sempre deixa uma cicatriz, muitas vezes essa cicatriz fica sintomática e isso vira uma sequela sexual da paciente. As rupturas perineais que eu experimentei e que vejo esporadicamente, raramente deixam cicatrizes, raramente a paciente tem alguma queixa em função de uma ruptura perineal. Estou convencido de que a prática não habitual da episiotomia é uma grande evolução da obstetrícia, intervencionista e medicalizada, que se implantou no século passado, mas que já vem perdendo força e já vem perdendo a sua justificativa, e as pessoas estão cada vez mais entendendo que essa necessidade é apenas eventual. Existe alguma manobra adotada pelos obstetras humanizados para diminuir a ruptura? Maíra, assim, a ruptura não tem muito, como se diz, mágica com ruptura. O que eu posso te dizer, na minha experiência pessoal, é que o parto lento, né, o parto mais lento é o parto que menos dá ruptura ou dá menores rupturas. O parto muito explosivo, muito rápido, é um parto que geralmente causa uma lesão maior, né? Agora, existem preparadores de períneos, né, que são usados no pré-parto,
que prometem uma maior facilitação para o nascimento, tanto quanto uma maior preparação do períneo para o parto. Na prática, isso parece relativo, isso parece depender mais da mulher do que desse tipo de preparo. Então, eu não sou contra, mas também não acho que isso seja um procedimento que faça tanta diferença. O amparo do períneo na hora do parto e um parto na sua velocidade, o parto mais natural, mais lento, é o parto que eu acho que vai ter maiores chances de se passar sem nenhuma lesão. Eu preciso dizer aqui que eu já vi partos de bebês de mais de 4 quilos nascerem sem nenhuma rotura perineal. Então, a rotura perineal nem está relacionada diretamente ao tamanho do bebê, está relacionado à elasticidade do períneo, está relacionado à maneira como esse períneo é solicitado e a possibilidade dele ser amparado na hora do parto também. Quem pergunta aqui, a Rafa, manobra no períneo do período expulsivo, tem indicação? Não sei qual manobra você está falando, se é a manobra de ficar massageando o períneo, não tem indicação, não é bom, porque vai, na verdade, demaciar esse períneo e não adianta nada, não vai alargar mais o períneo. Mas a manobra de amparar o períneo posterior na hora do expulsivo, na hora da deflexão cefálica do bebê, pode proteger as rupturas de períneo posterior. Nem sempre é possível você estar numa posição, a mulher no parto de cócoras, no parto d'água, não tem como você fazer esse amparo do períneo. Mas em determinadas posições, isso pode ajudar, sim, a diminuir a ruptura. A Carol, oi Ana, tudo bem? Bem-vinda. Tive uma ruptura no parto normal e posso dizer que em pouco tempo já estava tudo cicatrizado. Recomendo fortemente o parto normal humanizado. Obrigado, Carol. É isso mesmo. As rupturas, parece que de toda a parte do corpo que eu conheço, o lugar que cicatriza mais rápido é a vulva e o períneo no pós-parto. A cicatrização dessa região parece que é abençoada. Ela é realmente a gestante, as escoriações e lacerações pós-parto incomodam geralmente 24 horas e logo em seguida as gestantes já nem falam mais desse assunto, né, as puérperas. Então, essa questão da assistência do parto com a episiotomia é um fator em que o parto humanizado coloca em voga e traz a reflexão que a episiotomia deveria ser abandonada como um procedimento de rotina e deveria apenas ser feita em casos especiais. Não, aí os casos especiais é um encontro à parte que a gente pode conversar aqui. Outra questão que a gente deve falar é na hora que o bebê nasce, né? Para onde vai o bebê, né? Habitualmente estamos habituados, né? Então, o bebê está nascendo e ali do nosso lado está o pediatra com a luva estéreo, o campo estéreo, assim, como se fosse uma bandejinha do garçom ali, esperando você pegar seu drink. Está ali o pediatra esperando você dar o bebê para ele. Durante muito tempo foi assim, realmente, por causa da preocupação que o pediatra fizesse uma análise imediata do bem-estar do bebê e que visse que o bebê estava bem. Então, o pediatra era o primeiro contato do bebê e hoje nós passamos a recomendar que o primeiro contato seja com o peito da mãe, né? Que seja com o corpo da mãe, com o ventre da mãe, onde der para o bebê chegar. Ontem tivemos um parto, cordão curto, o bebê não chegou no peito, mas ficou ali, mais ou menos no umbigo dela, ali junto com ela, e ela acariciando. O bebê vai para a mãe, né? Vamos mudar um pouco esse modelo de pariu, agora a pediatra entra em ação, entrega o bebê para o pediatra. Então, a gente recomenda que dá uma avaliação, dá uma avaliada, o bebê nasceu, está bem, está chorando, entrega para a mãe. Não quer dizer que estamos desprezando o pediatra, não. Precisamos muito que o pediatra ele apareça nesse momento,
né, e com o seu olhar experiente de longe ou até chegando perto mesmo, ele observe a cor do bebê, a resposta respiratória, às vezes com o estetozinho, avaliar a frequência cardíaca ou perguntar para o obstetra que está ali pegando a pulsação do cordão nesse momento e perguntar quanto está a frequência cardíaca, que são os parâmetros que ele tem que avaliar do Apgar, né? Pode ser feito no colo da mãe. Então, o bom pediatra humanizado, ele atua nessa hora, mas o campo de ação dele não é na maca, não é no bercinho onde ele pôs o bebê, onde ele estava acostumado a fazer. Ele passa a fazer isso no colo da mãe, né? Então, a humanização da recepção, do nascimento, da recepção do bebê, também exige que a pediatria tome posturas um pouco diferentes. A mesma que ela precisa fazer, né, de observar, de ver se o bebê está bem, de estar ali sentinela, porque se o bebê não estiver bem, é muito importante uma atitude imediata, sem dúvida nenhuma. Mas se o bebê nasce bem, o destino dele deve ser o colo materno, né? Então, ele pode ir para o colo da mãe, o pediatra pode fazer sua avaliação ali do colo da mãe, e isso nos dá várias vantagens. A primeira delas é o primeiro contato da criança com a sua mãe, né, estreitando seu laço de relacionamento emocional e espiritual já. E também a gente dá um tempo para aguardar o sangue do cordão parar de pulsar, né, parar a pulsação do sangue do cordão, e aí a gente faz o clampeamento e o corte do cordão. Não cortamos antes, porque sabemos que vários trabalhos indicam que a taxa de anemia dos recém-nascidos, primeiro ano de vida, é muito menor entre os bebês em que se espera parar o cordão parar de pulsar do que naqueles em que faz o clampeamento precoce e a secção precoce do cordão. Então, esse tempo do bebê está no colo da mãe, que a gente nasceu, foi para o colo da mãe, ela recebe o seu filho do jeito que vem, com o seu vernix, com o seu próprio sangue ali. É uma cena, pode até parecer romântica, mas é uma cena que a gente se emociona de ver, apesar do sangue, apesar das coisas. Então vai para o colo da mãe e ali fica durante alguns primeiros minutos. Depois o pediatra, depois de cortar o cordão, então o pediatra vai levar ele para fazer um primeiro exame, pesar, medir, ver o perímetro cefálico, perímetro abdominal, ver se tem alguma visceromegalia, se tem algum problema de articulação. Então o bebê é atendido, deve ser atendido dessa maneira, né? Então, e no pós-parto, né? Dentro das práticas da humanização que nós estamos falando aqui, falamos das práticas do pré-parto, do preparo, da informação, do preparo do períneo, da respiração, circulação, exercício. Falamos no parto, do atendimento ao parto, das práticas da episiotomia, da anestesia, da ruptura das membranas, do uso da ocitocina. E agora falamos do atendimento do recém-nascido, e agora vamos falar aí sobre o que mais que ficou faltando. Acho que é isso, né? No pós-parto, né, observar, respeitar a fisiologia também do aleitamento, né? E estimular, incentivar, estar ao lado e apoiar, né? O parto. Assistir o vídeo do parto do meu neto, Theo, foi uma das mais belas vivências de minha vida. Um abraço, muito obrigado, Tuti. Obrigado, Célia, muito obrigado. Então é isso aí. Fizemos esse live para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa que ficou pendente, manda ver. O objetivo é a gente desmistificar um pouco esse tema e também esclarecer que parto humanizado não é um parto modelo. Um parto humanizado é um parto que pode ser na água, que pode ser no hospital, que pode ser de cócoras, mas também pode ser na posição ginecológica. Um parto humanizado pode ter anestesia. Um parto humanizado pode ser totalmente natural, né? Então,
Muito legal. Então aí, se tiverem alguma pergunta, mais uns um minuto aí para a gente responder. E espero que tenha esclarecido. Quem não assistiu desde o início, o vídeo vai ficar aí no Facebook para vocês darem uma olhada. E é isso. Desejamos a todos um parto humanizado. Mas para isso, gente, é muito importante. Ponto pacífico. Primeira incumbência de toda gestante que busca um parto humanizado é ter informação precisa, informação de base científica, cuidado com informações que a gente vê aí pela internet. Muitas informações são leigas, falam de assuntos técnicos de forma leiga e acabam confundindo. A Magda pergunta, posso ter um parto humanizado após uma cesárea em torno de 1 ano e meio? Esse período contando a gestação. Pode, Magda. Pode engravidar, menina. Estamos aí. Vai ter um parto bonito dessa vez. Fica tranquila. Muito legal. Pode sim. Mesmo tendo já feito uma cesárea, é muito perfeitamente possível ter um parto normal, humanizado, depois de uma cesárea. Tá bom? Oi, Anitta. Muito obrigado. Sorte para você também. Obrigado, Samantha. Espero que tenha ajudado mesmo. Obrigado, Girlene. Anitta. Muito bom. Muito bom, gente. Então, estamos aí. Se depois de verem o vídeo, já tiver acabado o vídeo, vocês quiserem fazer alguma pergunta, manda então aí no vídeo que vai ficar na página, manda uma pergunta lá nos comentários, a gente vai conversando. Pode ser que a sua pergunta ajude também outras pessoas, eu vou responder todo mundo lá. Tá legal? Então, falou. Um beijo para vocês, um bom final de semana. Boa humanização.